Bom, então, lembrar aqui que na aula passada nós caracterizamos formas exatas, né? Como sendo formas tais que a integral não depende do caminho, ou então também, quer dizer, você tem uma forma contínua, no aberto U, né? Então, para todo caminho fechado, C1 por parte, vamos. Aqui eu vou denotar o I, é o intervalo 0,1, tá? Para simplificar. Tem outra caracterização, se γ1, γ2 são dois caminhos em U com mesmos extremos, se é um por parte, né? Então, tá. Então hoje nós vamos começar falando sobre as formas fechadas. Então, vamos supor que eu tenho uma forma contínua no aberto de C. Vamos supor que U é conexo, né, para simplificar, embora não seja necessário. Então, as seguintes afirmações são equivalentes. A ômega é fechada. B, para todo retângulo que contido em U, então, integral de ômega no bordo de Q é zero. Finalmente, se ômega é de classe C1, se ômega é de classe C1, então A e B são equivalentes a dA dy igual dB dx. Então, o retângulo, para mim, vai ser um conjunto, pensando no R2, né, vai ser um conjunto produto de dois intervalos fechados, tá? Ou então, se você quiser, tá? E o bordo de Q é a curva poligonal formada, quer dizer, eu não vou, formada pelos
Então, esse aqui é o ponto AB. Aqui é o ponto não, desculpe. AC, BC, BD, AD. Certo? Então, essa poligonal formada por esses 4 segmentos, hein? Nessa ordem aqui. Tá? Bom, então, demonstração. Então, A implica B. Então, primeira observação, provar que A implica B. Primeira observação é que B, se ômega é fechada, então B é verdadeiro localmente. Certo? Ou seja, para todo Z0 pertencente a U, existe uma vizinhança V de Z0 tal que ômega restrita a V é um DF, onde F é uma função de V em C, né? Então, qualquer retângulo que esteja contido nesse V aqui é verdade, porque quando você tem uma forma fechada, né, uma forma exata, que é ômega restrita a V, é exata. Então, é verdade localmente. Tá certo? Ok? Então, então vou ver a ideia aqui. A ideia seria a seguinte. Eu vou dividir o retângulo, dividir o segmento. Então, eu vou considerar um retângulo que contido em U agora, qualquer retângulo, certo? Contido em U. Ou seja, eu posso dividir esse retângulo, o lado horizontal e o lado vertical, em N partes, onde N é tão grande tal que as subdivisões em subretângulos, né, vão satisfazer essa propriedade aqui, tá certo? Então, seja que contido em U, então eu digo o seguinte, esse Q, ele é recoberto, por, então, vamos chamar de VZ0 essa, por cobertura VZ, né? Z pertencente a Q, onde os retângulos, onde os abertos V e Z são como acima, né? Quer dizer, satisfaz isso aqui, né? Então, aí vale para esses... Qualquer retângulo dentro do VZ vale. Então, como Q é compacto, então, seja delta, número de Lebesgue, dessa cobertura aqui, né? Vou chamar de V. Da cobertura V. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho um conjunto X tal que o diâmetro de X é menor que delta, então, esse X está contido em VZ para algum Z, né? Certo? Ok? Tá? Então, o número de Lebesgue, por definição, é isso aí, né? Quer dizer,
E sempre existe no número de Lebesgue, que é o teorema de topologia do espaço métrico, né? Então, eu posso... Isso aqui implica que existe um N natural, tal que B menos A sobre N quadrado, D menos C sobre N quadrado menor que delta. Então, qualquer retângulo com um lado menor ou igual que isso aqui, né, está contido em algum VZ desse, tá certo? Então, eu posso considerar uma partição etc. Uma partição do intervalo por subintervalos de comprimento B menos A sobre N, certo? E do outro então, com isso aí eu divido o retângulo aqui em N partes, vamos supor que fossem 3 partes, só para simplificar aqui, né? 3 partes. E no caso aqui, 3 partes, 9 partes, né? Ok? E esse subretângulo, cada um desses subretângulos está contido numa vizinhança dessa, onde eu tenho uma integral, uma primitiva local, né? Então agora, se eu for integrar no retângulo Q, é equivalente a integrar a soma dos, quer dizer, então eu divido o retângulo Q numa união de Q e J, onde N é um quadrado sub-retângulos, está certo? E a integral de ômega em Q vai ser a soma da integral, desculpe, aqui é borda de Q, borda Q e J, né? Ok? Tá? Então, vai ser essa soma, mas para cada um desses vale que a integral é zero. Então, logo a integral de ômega em Q é zero. Bom, um VB implica A agora. Ok. Então, na verdade, eu vou provar o seguinte fato. Vou provar que se V está contido em U é um convexo, é um conjunto convexo, então ômega restrito a V tem primitiva. Quer dizer, é exata, né? É exata. Tá certo? É isso que eu vou provar. Ok. Então, vamos supor que o V é convexo, tá? Agora. Então, isso aqui, eu vou dividir em duas coisas aqui. Então, isso aqui, se gama é uma poligonal fechada em V, então, integral de ômega em gama igual a zero. Então, eu digo o seguinte, que esse 1 aqui, ele implica o B, né? Implica o A, né? Desculpe. O B.
Não, que implica o A. Tá certo? Implica, vamos botar assim, implica 2 é que se gama 1 e gama 2 são poligonais em V com mesmos extremos, então, integral gama 1. Então, evidentemente, isso aqui é equivalente a isso, tá certo? Né? Porque se você tem duas poligonais com mesmos extremos, né? Então você pode formar uma poligonal fechada tomando gama 1, gama 2 a menos 1. Né? Gama 2 a menos 1, então, ok? Então, o 1 é equivalente a 2. E eu digo que o 2 implica o A. Tá certo? 2 implica o A, quer dizer, que vai implicar que ela é fechada. Tá certo? Que a forma é fechada. Ok? Porque para toda vizinhança, todo ponto em U tem uma vizinhança convexa. É um disco, né? Você pega um disco, é uma vizinhança convexa, tá? Ok? Então, nessa vizinhança convexa, vai ter então, o ômega vai ser fechado. Então, o que eu vou provar, na verdade, é o 1, tá certo? Aqui, o 2 implica A, porque eu posso definir uma função f, eu fixo um Z0, né? Pertencente a V, tá certo? Eu vou definir uma primitiva da ômega no V, né? E eu pego uma poligonal. Nós já vimos, bom, evidentemente como o V é convexo, né? Eu tenho Z0 e o Z, posso pegar o segmento ligando Z0 a Z, né? Eu posso definir a f de z dessa maneira aqui, tá certo? Ok? Bom, então essa função aqui, ela vai satisfazer aqui o df igual a ômega pelo argumento que nós fizemos na aula passada, tá certo? Quer dizer, o df dx vai ser o A e o df dy vai ser o B, né? Lá da forma, tá certo? Ok? Então, o argumento é que é simplesmente você fazer para provar isso aqui, você faz a variação, usa a fórmula. E essa fórmula aqui está bem definida, né? Por causa do 2 aqui, tá certo? Né? Por causa da afirmação 2, tá certo? Bom, então... Vamos provar o 1, na verdade. Então, o 1, a prova não é difícil, mas vamos ver. Eu vou dar uma ideia aqui. Então, eu vou provar. Então, se eu tenho gama, uma poligonal fechada, em V, né? Tá? Então, tem um certo número de lados. Eu vou... Daqui eu vou supor que a poligonal tem lados paralelos aos eixos. Certo? Ok? Qualquer conjunto conexo, né? Em particular convexo, qualquer ponto você pode ligar para poligonais com lados paralelos aos eixos. Certo? Ok? Bom, então, eu vou supor que essa poligonal tem essa propriedade. Então,
o que vai acontecer? Eu vou provar que, por indução, no número de lados da poligonal. Certo? Número de lados da poligonal. Então, eu vou supor, para N, evidentemente, se você tem uma poligonal fechada, né, ela não pode ter um lado só, tá certo? A não ser que ela seja um ponto, tá? Ok? Então, ela começa com N igual a 2, tá certo? E para N igual a 2, evidentemente, uma poligonal fechada, né, com dois lados é uma coisa assim, né? Seria Z0, Z1, né? Z1, Z0, né? Seria uma coisa assim, certo? Então, para N igual a 2 é verdade, porque você vai integrar num sentido, depois integra no mesmo segmento, no sentido contrário, certo? Ok? Então, suponha que você provou qualquer poligonal, é verdade, digamos que suponhamos, provado para poligonais com número de lados menor ou igual a n. E eu quero provar agora para número de lados menor ou igual que n mais 1. Então, eu pego uma poligonal gama com n mais 1 lados, né? Certo? Fechada. Tá certo? Bom. Então, essa poligonal é um conjunto compacto. Então, eu tenho um mínimo, quer dizer, eu tenho a poligonal gama. Então, você considera x0 o mínimo do x, tais que o ínfimo do x, tais que x mais y pertence a gama. Certo? Ok, então o que vai acontecer? Você tem um ponto aqui e toda poligonal está à direita dessa reta aqui, x igual a x0, né? Toda poligonal está à direita dessa reta, tá? Bom, então, evidentemente, eu posso supor que se a poligonal, como a poligonal tem lados paralelos aos eixos, tá certo? O lado, quer dizer, tem um lado que vem assim, né? E possivelmente um assim ou assim, tá certo? Né? Ok? E tem um ponto, eu pego um ponto x0 mais y0, que pertence à poligonal e que realiza esse ínfimo aqui. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Ou você tem duas possibilidades. Ou tem uma aresta da poligonal que vem nessa direção aqui, ou todas as arestas vêm... Agora, se elas vêm todas assim, na vertical, tá certo? Você tem duas seguidas aqui, né? Então, você tem uma que... Esse ponto Z0, digamos, Z0 aqui, né? Tem um ponto Z' acima aqui, que forma essa parte aqui, um ponto Z, duas linhas, que forma essa, então a integral nessa poligonal com n mais 1 lados, você pode, evidentemente, diminuir o número de lados da poligonal, certo? Passar de n mais 1 para n, né? Tá certo? Quer dizer, a integral de ômega, Z', Z0, Z0, Z duas linhas,
né? Você pode esquecer esse Z0 aqui intermediário, certo? Ok? Logo, você diminuiu de 1. Né? Com isso, você diminuiu de 1 o número de lados da poligonal, tá certo? E aplica a hipótese de indução. Agora, se não tem, se tem uma aresta que vem na horizontal e outra que sai na vertical assim, tá certo? Significa, não? E a próxima aresta não é vertical, então significa que você fez essa coisa aqui, tá? Ok? Não é isso? Quer dizer, você veio com uma aresta, quer dizer, AJ mais 1, AJ mais 2, né? Você vem com a aresta AJ nesse sentido, horizontal, depois vem vertical, AJ mais 1, AJ mais 2, horizontal outra vez, mas no sentido contrário, tá? Então, o que acontece? Agora você olha, nessas duas arestas aqui, você olha que a extremidade está mais próxima aqui dessa reta vertical, tá certo? Então, vamos dizer que seja essa aqui, tá? E a outra está... Então, você tem a extremidade aqui, está nesse ponto aqui, Z', Z0, Z2 linhas, Z3 linhas, né? Você vem Z', Z0, Z2 linhas, Z3 linhas, né? Certo? Então, agora, você faz o seguinte, você pega nessa aresta aqui, você pega um ponto que está na mesma vertical do Z'. Vou chamar de W esse ponto. Certo? Então, agora você tem, como o conjunto é convexo, esses pontos são todos dentro do conjunto, esse retângulo tem que estar dentro do conjunto. Tá? Tem que estar contido no conjunto. Então, a integral da forma pela hipótese B, né? A integral da forma no bordo desse retângulo é 0. Tá certo? Ok? Então, a integral da forma no bordo desse retângulo é 0. Então, quer dizer, se você olha o resto da poligonal aqui, então você vai cortar essa poligonal e vai botar menos arestas nessa poligonal, certo? Ok? Vai ficar uma poligonal gama 2, gama linha, que tem número de arestas menor, estritamente menor que essa. E a integral em gama é a integral em gama linha mais a integral nesse retângulo aqui, tá certo? A poligonal é necessariamente paralela aos eixos? Hã? A poligonal é necessariamente paralela ao eixo? Ou não? Pode ser... Não, aqui eu estou desenhando assim, esquematicamente, porque, na verdade, viria uma coisa assim, né? Certo? Que pode ser muito complicado, eu não sei como é, entendeu? Mas, tá? É esquemático só para dizer que fecha aqui, né? Essa poligonal fecha, tá? Só esquematicamente. Então, quer dizer, o que está acontecendo é que eu formei uma nova poligonal, a partir do W aqui, tá certo? Eu percorri o gama, nesse sentido aqui, mas eu parei aqui. Aí formei uma poligonal gama linha, certo? Ok? Então, se eu pego poligonal gama linha e esse retângulo aqui, o bordo de aqui, tá certo? Tá? Então, a integral de ômega aqui, isso aqui é a integral de ômega em gama. Tá? Agora, no bordo aqui é 0, porque esse Q está inteiramente contíguo no conjunto U. Tá certo? Pela hipótese B, né? Tá certo? E no gama linha é 0 porque tem número de... Pela hipótese de indução, você tem número de arestas menor que o número da gama. Tá certo? Ok? Bom, então, essa aqui é a ideia da prova, e com isso aí você pode aí construir essa função, né? No convexo, essa função definida no convexo, ela
fica bem definida e o DF é igual à forma ômega. Certo? Ok, então, com isso a gente prova esse teorema. Tá certo? Então, uma consequência desse teorema é que, num conjunto convexo, uma forma fechada se somente se é exata. Tá certo? Quer dizer, um corolário é que ômega é uma forma contínua num convexo, conjunto convexo. Então, ômega é fechada se somente se ômega é exata. Né? Tá certo? Ok. Outro corolário é que se ômega, mesma hipótese anterior, forma num convexo, né? Contínua num convexo, então ômega é exata se somente se para todo retângulo que contida em U, nós temos a integral de ômega do bordo de Q igual a zero. No convexo vale a afirmação. Ai, caramba. Tem luz ainda aí? Só que é impossível filmar com... Né? Eu não estou vendo nada agora. Ok. Bom, agora tem uma parte que vem em seguida, que seria uma definição em que nós definimos integral de forma, em geral, para caminhos C1 por partes, né? Quer dizer, ok? Mas no caso que a forma é fechada, a gente pode definir para caminhos contínuos. Tá? Então, no caso de formas fechadas, é possível definir integral ômega em gama quando gama é apenas um caminho contínuo. Não precisa ser um por partes, tá? Ok? Nos livros, em geral, eles fazem, em alguns livros, eles definem em caminhos retificáveis, tá? Ok? Porque é possível se definir, em geral, a integral de uma forma num caminho retificável, tá certo? Ok? Não precisa ser um por parte, basta ser retificável. Mas no caso contínuo, no caso em que é fechado, pode definir até para caminhos contínuos. E a ideia é que, no caso de forma fechada, ela é localmente exata. Então, que você pode fazer o seguinte para definir a integral. Então, digamos que você tem um caminho gama, vou supor, definido no 0, 1, em U, né? Tá certo?
observação é que o caminho contínuo ele pode ser muito ruim, tá certo? Tá? Pode ser até denso, tá certo? Num retângulo, uma coisa assim, tá? Tem caminhos que são densos, tá? Mas você pode definir a integral, que a imagem dele pode ser densa, tá? Pode ser tudo. Tem até o exemplo aí acho que no livro do Elon, num dos livros do Elon, aí tem um exemplo de um caminho que preenche todo um retângulo, um caminho contínuo que preenche todo o retângulo. Bom, então, no caso de um caminho contínuo, a gente faz o seguinte. Digamos que, então, eu sei que para todo T, quer dizer, eu tenho para todo Z pertencente a U, né, existe uma vizinhança VZ, né, contida em U, tal que a forma restrita VZ é um DF, vamos botar índice Z aqui, tá? Ok? É localmente exata. Agora, essa integral, a integral de ômega em qualquer caminho contido em VZ, só depende dos extremos do caminho, qualquer caminho, não é isso? Se é um por partes, né, só depende dos extremos, tá? Ok? Então, eu vou aproveitar esse fato e vou fazer o seguinte. Eu pego essa gama aqui, tá certo? Então, existe uma cobertura finita de gama, da imagem, né? Gama 0,1. Às vezes eu vou, só por abuso de linguagem, eu vou chamar a imagem de gama também, certo? Então, existe uma cobertura finita de gama por abertos desse tipo aqui, né? VZ. Né? Tá? Ok? Então, isso implica o seguinte, que existe uma partição. Quer dizer, existe uma cobertura V1, VK de gama, né, da imagem, do caminho, tá certo? Onde esses VJ aqui é um V Z índice J, né? Ok? E tal, que satisfaz a seguinte coisa aqui, ó. E também posso supor que existe uma partição. Posso supor, né? Existe uma partição 0, T0 menor T1, TK, que é igual a 1, tá? E tal que a imagem do segmento TJ-1, TJ, está contido no VJ, quer dizer, né? Eu tenho aqui o caminho gama, certo? Posso dar uma cobertura finita aqui, né? Eu posso enumerar essa cobertura. Primeiro eu pego uma qualquer, depois eu enumero ela com essa propriedade aqui, tá certo? Ok? Aí para cada J, eu tenho uma função FJ de VJ em C, tal que o DFJ é ômega restrito a VJ. Não é isso? Bom, então, agora eu posso definir então a integral de ômega em gama como sendo
a soma de FJ de TJ menos FJ TJ menos 1. Posso definir dessa maneira, tá certo? Aí, evidentemente, você tem que provar que isso não depende da cobertura, né? Na verdade, o que eu fiz aqui foi aproximar a minha curva gama por uma poligonal, tá certo? Entre aspas, aproximar por uma poligonal, tá certo? Ok? Você pode imaginar dessa maneira aí. Então, isso é uma maneira de definir. Outra maneira é você provar que existe o que se chama... Eu não vou entrar em muitos detalhes, está feito no livro aí. Você pode provar que existe o que se chama uma primitiva da forma ao longo do caminho. Qualquer caminho contínuo, existe uma primitiva da forma ao longo desse caminho. Tá certo? Ou seja, uma função. Você tem a curva gama. Aqui, esse intervalo aqui pode ser o 0,1 ou pode ser qualquer intervalo. Pode ser até a reta ali. Você tem a curva gama. GU. Então, existe uma função f de I em C, tal que, vamos chamar G aqui, G de I em C, de classe C1, tá certo? Ou de classe C1, não. Desculpe. Existe uma função G de I em C com a seguinte propriedade. Para todo T0 pertencente a I, se você pega uma vizinhança V daquele tipo ali, né? Gama de T0, tá certo? Então, essa G aqui, de T, ela vai ser a F gama de T0 de T mais uma certa constante, tá certo? Ok? É possível fazer isso. Você definir uma função tal que aqui seria F. Isso para todo T tal que o gama de T pertence a essa vizinhança de gama de T0, certo? Ok? É como se... Então, por exemplo, no caso aqui a curva é C1, essa primitiva vai ser simplesmente a integral T0 a T, pode ser escolhida, né, como sendo de ômega, gama de T, gama linha de T, gama de S, né? Gama linha de S, ds. Ela pode ser escolhida dessa maneira aqui. É a própria integral, tá certo? Ok? Então, quer dizer, essa função G aí, ela vai ser tal que a integral de ômega em gama, segundo essa definição aqui, vai ser o G, quando gama está, digamos, 0,1 em U, é G de 1 menos G de 0, certo? É a primitiva. Ok. Então, isso aí está feito no livro. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque... agora vamos ver, então, homotopia. Homotopia. Então, a homotopia seria uma relação de equivalência nas curvas que tem Então, vamos supor que eu tenho um aberto U, né, aberto. Eu vou supor conexo para simplificar. Então, logo é conexo por caminhos também, né? Certo?
Então, uma homotopia em U é simplesmente uma função f. Vamos fazer uma distinção aqui. Esse é uma função, eu estou pegando aqui como se fosse, então eu vou denotar como f índice S de T a função f de TS. Então eu vou pensar que, então para cada S, aqui em 0,1, eu tenho uma curva definida em AB, tá certo? Ok? Eu estou pensando. Então, por isso que eu estou distinguindo aqui, em vez de botar 0,1, estou botando AB para. Né? Então, eu tenho. Para cada S, eu tenho uma curva definida em AB aqui. Tá certo? Então, aqui está a curva, digamos, F0. Aqui está a curva F1, certo? Agora, eu vou dizer que a homotopia tem extremos fixos, né? Homotopia tem extremos fixos se F, S de A igual F0 de A para todo S pertencente a 0,1, Fs de B, F0 de B para todo S pertencente a 0,1. Então tem extremos fixos nessa, se isso aí for verdade. Então, a homotopia com extremos fixos seria, então, como se fosse uma variação contínua da curva, né? Tá? Curvas ligando um ponto Z0, por exemplo, ao ponto Z1 aqui. Tá? Então, vamos definir uma relação de equivalência, que é a seguinte. Relação de equivalência. Eu pego as curvas, chama gama, Z0, Z1. Z0 e Z1 são dois pontos de U, né? Esse gama Z0 e Z1. O conjunto das curvas de AB em U, tá aqui gama de A igual a Z0, gama de B igual a Z1. Tá? Ok? Então aqui eu introduzo, eu digo que gama 1 equivalente, gama 2 relativamente a AB, tá certo? Se existe uma homotopia com extremo F, né? Em U, com extremos fixos, e tais que F0 é o gama 1 e F1 é o gama 2. Certo? Ok? Então, evidentemente, isso é uma relação de equivalência, quer dizer, você tem isso aqui é uma relação de equivalência
Ou seja, se gama 0, gama 1, vou botar gama 0, equivalente, gama 1, relativamente a B, gama 1, equivalente, gama 0, relativamente a B. Então, é aquele truque de definir um F-til de T S igual a F-til de T1 menos S. Não é isso? Eu percorro no sentido contrário. Depois eu tenho, se gama 0, equivalente, gama 1, relativamente, AB, e gama 1, equivalente, gama 2, relativamente, AB, então, gama 0. É aquele outro truque de definir uma F-til. Você tem, então, uma F1, né, uma primeira, vamos chamar F1, né, e uma F2. A F1, 0 é o gama 0, F1, 1 é o gama 1. F2, 0 é o gama 1, F2, 1 é o gama 2. Aí você define uma F, né, como sendo F de T S, aí seria F1 de T 2S, se S pertence 0, 1 meio, né? Depois F2 de T 2S menos 1, se S pertence meio 1, né? Aquele truque de fazer a disjunção das duas homotopias, né? Então, é uma relação de equivalência. Certo? E, por exemplo, uma curva que é reparametrização de uma outra, ela é equivalente, né? As duas são equivalentes nessa relação de equivalência aqui, certo? Bom, então, o teorema. Outro tipo de homotopia que nós vamos considerar é a homotopia de curvas fechadas. Né? Homotopia de curvas fechadas. Quer dizer, eu pego uma curva gama 0 homotópica gama 1, tá certo? São duas curvas fechadas em U, né? Então, quer dizer, a definição seria a ideia seria a seguinte: você tem a curva gama 0 aqui, né? E a curva gama 1. Né? Então, a ideia é que você pode fazer uma homotopia tal que todas as curvas intermediárias são fechadas e que tal que a F0 é a gama 0 e a F1 é a gama 1. E todas as curvas intermediárias são fechadas. Então, se existe uma homotopia... Bom, vamos supor que essas curvas estão definidas no 0, 1. 0, 1. São curvas fechadas. Existe a homotopia 0, 1 vezes 0, 1 em U. Tal que F0 gama 0, F1 é o gama 1, e para todo S pertencente a 0, 1, a curva Fs de 0 igual a Fs de 1, curva fechada, certo? Ok? Tá, então são homotopias. E o que a gente vai provar é que a integral de uma forma em curvas homotópicas
não depende da homotopia. Quer dizer, duas curvas homotópicas dão a mesma integral. Certo? Então, o teorema... Se eu tenho uma forma fechada no conjunto U, partido em C, então seja ômega, uma forma fechada em U. Então, se gama 0 é homotópico a gama 1 relativamente a 0,1, quer dizer, aqui eu estou supondo que o domínio é 0,1, ou gama 0 e gama 1 são fechadas e homotópicas como curvas fechadas. Então, tá? Então vale essa igualdade aí. Bom, vou dar uma ideia da prova. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar aqui, que o intervalo 0,1, o retângulo 0,1 vezes 0,1, tá certo? Ok? Então, eu tenho aqui a aplicação F, né? Certo? Tem a aplicação F aqui, ok? E vai lá no U, né? Certo? Tá? Ok? Bom, e aqui eu tenho a forma ômega, né? Tá? Ok, então essa aplicação contínua, esse aqui está o eixo dos T, né? Esse lado aqui é elevado no gama 0. Esse lado aqui elevado no gama 1, certo? Ok? No primeiro caso, todo esse lado aqui ele é espremido num ponto aqui, certo? Ok? Você tem uma coisa assim, né? Tá? Intuitivamente é isso, tá? Todo esse lado aqui é levado a um ponto, todo esse lado aqui é levado a um ponto. Ok? Bom, então, qual seria a ideia? A ideia seria a seguinte. Eu vou dividir esse retângulo em N partes na horizontal e N partes na vertical, onde N é tão grande que a imagem de cada subretângulo está contido num convexo. Tá certo? Ok? Ou seja, de tal maneira, né, então é possível você dividir, você pega aquela cobertura VZ, Z pertencente a U, a cobertura por convexo do U, né, e tal que em cada VZ desse aqui, a ômega tem uma primitiva, certo? Então, ou seja, nessa VZ aqui, quando você pega uma curva fechada, dá zero. A integral sobre uma curva fechada dá zero. Ok? Então é possível você dividir aqui em N partes. Vou fazer como anteriormente. Vou dividir aqui, por exemplo, 4 partes. Né? Ok? De tal maneira que divide em N partes. N partes, né? Tá? Ok? Então você tem a divisão, chama de Q e J, o retângulo
I menos 1 sobre N, I sobre N, vezes J menos 1 sobre N, J sobre N, certo? Ok? Então, então você tem aqui o Q, que é o 0,1 vezes 0,1, né? É a união dos Q e J. Certo? Ok? E o que você tem é que a F de Q e J está contido num certo V, Z e J. Certo? Tá? Para qualquer IJ entre 1 e N. Certo? Tá? Então, qualquer curva fechada nessa imagem aqui dá zero a integral. Então, aí você observa que a integral aqui, né, no primeiro caso, por exemplo, então, o que você tem é que a integral aqui vai ser é a mesma que a integral aqui. Tá certo? Tá? Por quê? Porque esse retângulo aqui, né, ele é fechado. Então, quer dizer, você vai integrando, né? Tá certo? A integral aqui, nesse caminho aqui, é zero, porque é uma soma de zeros aqui, tá certo? Ok? Né? Então, a integral aqui é zero, quer dizer que a integral aqui é igual à integral aqui, porque esse caminho aqui é constante, certo? Ok? Bom, então, e aí assim sucessivamente, você vai passando de reta horizontal, de segmento horizontal para segmento horizontal, você chega lá em cima, que é igual. E no caso em que a homotopia por caminhos fechados, você vai concluir o seguinte, que a integral nesse caminho, mais a integral nesse caminho, menos a integral nesse caminho, menos a nesse, tá, digamos, você chama a imagem desse caminho aqui, o F, né, essa integral aqui, circular, vai ser zero, certo? Quando você integra nesse caminho fechado, é zero. Mas a integral nesse caminho aqui, que é a integral no gama zero, aqui, quando você percorre esse caminho daqui para cima, dá um caminho alfa, né? Certo? Caminho alfa. Aqui dá o caminho gama 1 menos 1, não é isso? E aqui dá um caminho beta. Mas esse caminho beta é o mesmo desse, porque você está supondo que esses extremos aqui, né? Tá certo? Você está o alfa, você está percorrendo o extremo do caminho gama S, né? Esse aqui é o alfa. Mas o extremo do caminho gama S, esse extremo aqui, é o mesmo extremo desse aqui, tá certo? Então você está percorrendo de volta aqui, tá certo? Ok? Então essa aqui é a ideia. Então, finalmente você obtém que a integral no gama zero é igual à integral no gama 1, certo? Então, você tem essas duas situações em que a integral dos caminhos não é igual, né? Para formas fechadas, tá? Ok. Formas fechadas. Bom, então agora a gente vai dar uma definição que vai ser utilizada aí para frente, que é exatamente uma definição. Suponha que eu tenho um U contido em C. Eu vou dizer que é um aberto, né?
é simplesmente conexo, se qualquer caminho gama fechado em U é homotópico, com extremos fixos. Você pode até supor que homotópico é um caminho constante. Homotópico é um caminho constante, quer dizer, a homotopia, evidentemente, por caminhos fechados, né? Homotopia por caminhos fechados. Tá? Ok? Então, a conclusão é que, para esse tipo de aberto, você tem que se ômega é uma forma fechada em U, então, ômega é exata, né? Tá certo? Um caminho simplesmente conexo, se a ômega é fechada, a ômega é exata. Ok? E vale... Bom, evidentemente a recíproca é verdadeira também, por definição. Mas o centro simplesmente conexo vale isso aqui. O exemplo típico de simplesmente conexo é o caso convexo. Se U é convexo, então U é simplesmente conexo. Então vou usar essa abreviação aqui, SC simplesmente conexo. Tá? Todo conjunto convexo é simplesmente conexo. Então, um conjunto que não é simplesmente conexo é o C estrela. C estrela não é simplesmente conexo. Tá? Ok? C estrela não é simplesmente conexo. E a razão é que você tem um caminho círculo unitário, né? Esse caminho aí é um caminho fechado que não é um homotópico com uma constante em C estrela. Certo? Porque quando você pega a integral dz sobre z em gama, isso aqui dá 2πi, né? Certo? 2πi. Quer dizer, aqui, nesse caso dessa gama aqui, uma primitiva dz sobre z ao longo de gama, essa gama aí, é Iθ. Iθ é a primitiva, tá certo? E quando você faz a d gama sobre gama, isso aqui dá I dθ. Então, Iθ é a primitiva, certo? Ok? Quer dizer, você pega essa gama aqui, quando você faz o gama estrela dz sobre z, é isso aqui, tá? Aí quando você integra essa curva aqui, essa forma, ao longo dessa curva, dá a integral de I dθ de 0 a 2π. Então, dá 2πi, certo? 2πi. Bom, então isso é... Agora, tem um conceito que é definido também, que é o chamado grupo fundamental. Aí você pega um ponto base aqui, fixa o aberto, né? O aberto conexo, né? Não necessariamente simplesmente conexo, o aberto conexo. Você pega um Z0 em U, tá certo?
E você define uma relação de equivalência, você pega as curvas gama, Z0 como sendo as curvas fechadas com extremidades em Z0. E define uma relação de equivalência que é uma homotopia com extremos fixos. Nesse conjunto aqui, você considera a relação de equivalência que é uma homotopia com extremos fixos, tá certo? Então, você pode provar, aí, evidentemente, como o extremo é sempre o mesmo, nesse conjunto, você pode fazer a adjunção de duas curvas. Tá? Pode fazer a adjunção de duas curvas, pode fazer o inverso da curva, tá certo? E você prova que esse conjunto, né, com a relação de equivalência de homotopia com extremos fixos, tá certo? É o que é o π1, né? Homotopia com extremos fixos aqui. Esse aqui é o π1 de U Z0. Tá? Então, o que se prova, eu não vou provar aqui, mas nos livros de topologia, prova-se que esse conjunto aqui, com essa relação de equivalência, é um grupo, que é uma estrutura de grupo, em que a multiplicação é a adjunção, e o inverso é o gama menos 1, e a identidade do grupo é a curva constante igual a Z0. Tá certo? Ok? Então, isso aí está feito nos livros. Aí, você pode ver livro de topologia. É uma coisa importante. E no caso em que o aberto é simplesmente conexo, tá? Esse grupo aqui se reduz ao elemento unidade. Tá certo? Esse grupo aqui é igual a 1, se somente se o U é simplesmente conexo. Tá? Por definição. Certo? Ok? Tá? Quando você você fixa uma forma fechada em U, né, você tem uma forma fechada em U. A observação, esse grupo aqui ele não é comutativo, em geral. Tá? Ele não é comutativo, ok? É um grupo não abeliano. Você pega uma forma fechada em U, você pode definir a integral, você pode definir um homomorfismo no C mais aqui. Tá? Que é o quê? É a integração φ da classe de gama. Duas classes dão a mesma integral. Você tem duas curvas na mesma classe, dão a mesma integral por causa do teorema lá, né? Então, o φ de gama é a integral de ômega em gama, certo? Isso dá um homomorfismo aqui no C no grupo C com a adição, né? Certo? Ok. Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente termina esse capítulo aí. Falta pouco para terminar. E aí a gente começa já a parte de... A gente vai ver no próximo capítulo que as funções... o resultado principal, que funções holomorfas, você pega uma função holomorfa, então é o chamado teorema de Cauchy-Goursat. Se você pega uma função holomorfa e olha para essa forma aqui, então essa forma é fechada. Esse é o principal resultado da próxima aula, certo? E com isso aí vai permitir a gente provar que as funções holomorfas são analíticas, tá certo? Ok, então...